Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de reading strategies, ou seja, estratégias de leitura. Para o pessoal do terceiro ano, é muito importante esse conteúdo, para todas as pessoas, na verdade, que estudam a língua inglesa, mas particularmente para vocês, que vão participar de processos seletivos, que vão enfrentar um Enem ou um vestibular, as estratégias de leitura, elas são ferramentas muito úteis para te ajudar na interpretação textual. Nós usamos essas estratégias no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente faz isso frequentemente, mas é interessante a gente parar e olhar e identificar o que elas representam, quais são elas, de que forma nós podemos melhorar essa utilização para nos ajudar na compreensão textual. Essas estratégias são tanto usadas para a língua inglesa quanto para a língua espanhola. Então, você pode aplicar esses conceitos em diferentes idiomas quando você vai fazer a leitura de um texto que não é aquele texto da sua língua materna. Bom, nosso roteiro hoje nós vamos ter primeiro Technical Reading, vamos falar um pouquinho do que é essa leitura técnica, o que são essas estratégias, essas técnicas de leitura. Quick Reading Strategies, estratégias de leitura rápida, ou como alguns teóricos chamam de leitura dinâmica, que é aquela leitura diferente da leitura não linear, ou da leitura linear, desculpa. Palavras cognatas, que são aquelas palavras amigas que te ajudam a identificar o sentido rapidamente. Inferência e predição. E os elementos tipográficos. E aí, lá no final, a gente faz um exercício para demonstrar a aplicação dessas estratégias. Aqui são algumas, mas existem várias outras que a gente vai abordar em futuras aulas, quando a gente estiver trabalhando esses conceitos e a interpretação textual, ok? Então, quando nós falamos de technical reading, nós estamos falando de a strategy you can use to obtain a great amount of information in a short time. Essa é a essência da descrição, ó. É uma estratégia que você pode usar para obter uma grande quantidade de informações em um curto espaço de tempo. É exatamente o que você precisa. Você vai estar fazendo um caderno de prova do Enem ou do vestibular. São várias disciplinas e várias questões. Então, você quer, ao máximo possível, ter um bom desempenho, ter um bom resultado, considerando um tempo que vai ser útil e que vai ser necessário para você dar atenção a todas as questões. Então, você quer fazer algo bem feito, em um tempo que seja razoável para não te prejudicar futuramente, para não te prejudicar em outras questões, por exemplo. No caso da língua inglesa, você não vai ficar muito tempo tentando traduzir o texto para responder uma questão. Então, o importante da estratégia de leitura é te ajudar nesse sentido, a gerenciar o seu tempo, tá? Esses textos, essas informações, podem aparecer em apostilas, em notícias, em jornais ou mesmo materiais técnicos, certo? Ao usar as estratégias de leitura, você vai se beneficiar em identificar a informação principal do texto. Então, por exemplo, qual é o assunto? O que esse texto trata? Depois, get an overall comprehension. Conseguir uma compreensão mais abrangente, uma compreensão geral do texto. Localizar informações específicas e responder questões ou responder as perguntas que são apresentadas para você. Quando nós falamos especificamente de estratégia de leitura rápida, nós usamos dois nomes que já são muito conhecidos pelos estudantes de língua inglesa: scanning and skimming, ou skimming and scanning. São dois nomes que a gente não traduz, que são muito utilizados na abordagem, por exemplo, do inglês instrumental. Os dois vêm dos verbos skim e scan. Skim é o geral do texto. Scan é algo específico. Os dois são estratégias de leitura rápida que vão te ajudar a localizar a informação facilmente e rapidamente. A gente usa essas duas estratégias o tempo inteiro no nosso dia a dia. Por exemplo, o skimming. Nós usamos skimming quando você vai identificar o gênero textual do texto ou o título, né? Qual é o formato daquele texto? Aquilo é uma notícia? É uma receita? É um bilhete? Você identifica isso visualmente. Você olha e já sabe, tá? Depois, ele nos ajuda, o skimming nos ajuda a conduzir
uma visão geral do texto, é aquela olhada superficial que você dá no texto para identificar sobre o que ele está falando. Vai ajudar, por exemplo, a demonstração ou a ilustrar alguma situação, ou se ele está fazendo comparações, se está demonstrando alguma situação. E outra atividade que nós utilizamos com o skimming é a leitura da primeira sentença de cada parágrafo. São leituras abreviadas. Quando nós falamos de leitura em língua estrangeira, pessoal, a gente chama a atenção que é uma leitura diferente do português. Eu sempre falo que no português a gente faz a leitura linear. É aquela leitura palavra por palavra, linha por linha, que você vai decodificando e criando uma compreensão. A leitura em língua estrangeira não é assim, porque a gente não conhece todas as palavras. Então, você não vai linha por linha. Então, a gente sai meio que pescando, buscando pistas para tentar estabelecer uma compreensão do texto. E o skimming faz isso. Ele é uma estratégia de leitura rápida que permite que você obtenha a informação geral do texto, sobre o que aquele texto está tratando, a partir da identificação da estrutura e da sua organização. Então, por exemplo, ó, nessa imagem, eu demonstro para vocês como é que a gente faz essa leitura do skimming. É o geral, você olha primeira frase, última frase, o título, a fonte, de onde aquele texto veio. Então, é uma leitura bem dinâmica, bem superficial. Já o scanning, ó, é uma leitura que não tem um padrão. Você vai procurar alguma coisa específica com base em algo que você precisa. O scanning nós utilizamos para achar informações em particular ou informações específicas a partir de uma localização detalhada. Então, por exemplo, se você lê lá na pergunta, a questão do Enem, ela faz referência ao nome de alguém, a uma data, a algum lugar, você vai olhar no texto exatamente onde é que está essa referência. Onde é que está o nome da pessoa, onde é que está a data, onde é que está o lugar. Porque aí você vai fazer uma leitura mais direcionada. Atividades de scanning, elas incluem ler as questões primeiro. Então, primeiro você lê a pergunta para saber do que você tem que procurar. Procurar respostas uma de cada vez. Então, se quer saber o local, eu vou procurar primeiro o nome de um lugar. Se quer saber uma data, aí eu vou procurar o nome de uma referência de uma data. Então, é sempre com base no que você está procurando. E sempre a localização de palavras-chave. Keywords são palavras-chave. Em resumo, nós usamos o skimming e o scanning para responder as seguintes perguntas. O skimming, what is the text genre? Qual é o gênero daquele texto? Né? Se eu fosse classificar o tipo de texto. What is the text subject? Qual é o assunto do texto? O skimming é o geral. Tá? O scanning, o específico. Eu vou procurar quando, quem, onde, como, informações específicas a partir de um questionamento, a partir de uma pergunta. Vou demonstrar para vocês rapidinho, tá? Aqui tem um texto, tá? Que foi retirado de questões do Enem. O skimming seria, qual é o assunto do texto? Na sua primeira olhada, você já sabe, imigração. Por que você sabe? Porque está bem destacado aqui em cima, ó, no título, tá? Como se fosse num cabeçalho. Então, eu não preciso ler o texto para identificar o assunto. Eu consigo identificar pelo título, por essa olhada superficial que eu dei no texto. Agora, vamos ver o scanning. Where is your democracy from? De onde que veio a sua democracia de acordo com o que está no texto? Eu vou procurar a palavra democracy. Quando eu vejo, democracy está aqui. Your democracy is Greek. A sua democracia é grega. Quer dizer, de onde ela veio? Veio da Grécia. O outro exemplo. What is the Brazilian reference? Então, eu vou procurar no texto Brazilian. Brazilian aqui. Your coffee is Brazilian. Quer dizer, o seu café é brasileiro. A referência brasileira é justamente ao café. Então, perceba que para eu localizar informações, eu não tenho que ler o texto todo. Eu faço uma leitura direcionada a partir daquilo que eu quero encontrar. Ok? As palavras cognatas, que são outras estratégias muito utilizadas, são aquelas palavras que se parecem com a escrita em um outro idioma. Existem cognatos entre inglês e português, inglês e espanhol, inglês e francês e assim por diante. As cognatas, pela definição, são palavras que em dois idiomas elas compartilham semelhança. Essa semelhança ela vai de duas formas. Tem a semelhança na escrita,
então são palavras parecidas quando você olha graficamente, e tem, muito importante, a semelhança no sentido. Ela significa exatamente a mesma coisa. Você olha para ela e você sabe o que ela significa. Se o sentido é diferente, então ela não é uma cognata, ela é uma falso cognata. O que é o falso cognato? É aquela palavra que parece, mas não é. Ela parece uma coisa, mas significa outra. Existem 3 tipos de palavras cognatas: identical, similar e distant. As palavras cognatas idênticas, as palavras semelhantes ou parecidas e as palavras mais distantes, tá? Que tem uma diferença um pouco maior. As idênticas, como o próprio nome diz, são palavras iguais. Do mesmo jeito que eu escrevo em inglês, eu escrevo também em língua portuguesa. Hospital, nuclear, video. São exemplos de palavras que tanto no inglês quanto no português eu escrevo da mesma forma. A única mudança é na pronúncia. Significam a mesma coisa: hospital, nuclear, vídeo. As semelhantes são palavras que vão ter uma alteração pequena, uma letra, 2 letras no máximo, mas que automaticamente, quando você as visualiza, você sabe o que elas significam. Accident é um acidente. Traffic, tráfico ou tráfego. E problem, problema. Nesses 3 exemplos, eu tenho a referência sobre palavras que são muito parecidas e que têm o mesmo sentido ou o mesmo significado. E as palavras distantes, eu vou ter uma mudança um pouco maior. Tá? Difficulty, dificuldade. Esse TY equivale ao nosso DAD em inglês, dificuldade. Science, ciência. Physics, física. Então, eu tenho uma mudança, mas apesar de uma mudança gráfica, mudança nas letras, eu tenho uma semelhança. Eu consigo associar o sentido dela com o sentido original. Tá? Só voltando aqui na palavra traffic, é interessante que em inglês existem as palavras polissêmicas. Uma mesma palavra ela pode ter vários sentidos. Então, quando nós temos esse caso, de novo volta a referência do contexto. O contexto vai te representar se aquela palavra está representando tráfego ou tráfico, considerando o sentido em que ela está inserida, o contexto que ela é apresentada. Tá? As cognatas, elas existem porque a gente tem uma semelhança na origem da língua. O inglês tem como sua origem as línguas anglo-saxônicas, ou as línguas das tribos germânicas, que eram os dialetos falados pelos povos daqueles locais. Já o português, ele tem como base a língua latina. Acontece que o latim também influenciou a língua inglesa a partir do meio inglês, do inglês medieval, por exemplo. Então, existem algumas palavras que têm a mesma raiz. E, nesse sentido, nós vamos encontrar justamente essa semelhança. Aqui eu coloquei um texto para vocês, para demonstrar um pouquinho dessa questão das palavras cognatas ou das palavras parecidas. English is a West Germanic language of Indo-European language family, originally spoken by the inhabitants of early medieval England. It is named after the Angles, one of the ancient Germanic people that migrate to the area of Great Britain that took their name England. Tá? Eu não vou fazer a tradução toda, mas o que eu vou chamar a atenção? Justamente as palavras se parecem com português. Language é uma palavra que tem 2 sentidos, que a gente chama polissêmica. Ela tanto pode significar linguagem, como pode significar a língua. Então, ela tanto pode ser um cognato quanto um falso cognato, considerando o contexto. Língua, o inglês é uma língua. West Germanic quase se assemelha a nome próprio, é a Alemanha Oeste ou Germânica Oeste, ocidental. E aqui eu tenho Indo-European, também faz referência a Indo-Europeia, outro tipo de língua que nós temos classificação. Family, família. Originally, originalmente. Inhabitants são os povos que ocupavam aquele território. Medieval, medieval. Named, nomeado. Angles, anglos. Letra maiúscula porque é um nome próprio. Area, área. É outra palavra idêntica. Migrate, migrar. Migrar no passado. Name,
nome. Então, se você considera as palavras que parecem com português, mais as palavras que você já conhece de alguma forma, que você já teve algum contato com o inglês, você consegue ter uma compreensão grande do que esse fragmento está representando. People é uma palavra que provavelmente você conhece. People significa pessoas, povos, tá? English, inglês. E aí você vai construindo o sentido e é isso que a gente aplica quando nós vamos fazer as leituras e as interpretações textuais em uma prova de inglês. A inferência e a predição são recursos muito utilizados, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, quanto no nosso dia a dia. A inferência e a predição é a sua capacidade de adivinhar, de deduzir alguma coisa. Então, por exemplo, você está assistindo um filme de suspense e aí você começa a pensar, quem é o assassino? Quais são as pistas que eu tenho para me levar a certa interpretação, para chegar a uma conclusão? No texto é assim, você vai pegar as pistas e a partir dessas pistas você vai tentar identificar quais as possibilidades de sentido, o que aquele texto está argumentando, que caminho aquele texto está seguindo. Então, a dedução, a adivinhação, elas vão permitir que você determine ou que você identifique o sentido da palavra através do contexto ou mesmo de um parágrafo em que aquela palavra está inserida. Para isso, além das pistas que o texto te oferece, você também vai usar o seu conhecimento prévio, que é aquela bagagem que você possui sobre um determinado assunto. Para a gente fazer a inferência e a predição, nós vamos usar o conhecimento mais o texto, e é isso que vai levar a minha capacidade de inferir ou de deduzir. Nesse caso, por exemplo, eu tenho um fragmento com duas palavras destacadas, ó, wait e burn. Então, eu tenho que tentar identificar qual é o sentido da palavra a partir do contexto. Como que eu vou fazer isso? Procurar as palavras que estão perto, analisar a imagem, para eu conseguir fazer uma interpretação. Many people are preoccupied. Pessoas preocupadas sobre alguma coisa. To reduce. Reduzir. Reduzir o quê? Se eu olho a imagem, eu consigo identificar. Por que uma pessoa sobe na balança? Ela quer medir o peso. Então, weight faz referência ao peso. E aí, depois eu tenho a palavra burn. Burn calories. O que a gente faz em relação à caloria? Qual é a ideia quando você está preocupado com peso? É justamente reduzir ou queimar as calorias. Burn é o verbo queimar. Então, eu consigo interpretar a partir das pistas que o texto vai me oferecendo, tá bom? Os elementos tipográficos são justamente elementos ou pistas que vão chamar a sua atenção na composição do texto. Então, por exemplo, se você tem imagem, título, subtítulo, símbolos, números, letras maiúsculas, pontuação, estilos de escrita, tudo isso vai te chamar a atenção. Se um autor se preocupou em colocar, por exemplo, alguma coisa em negrito, sublinhado ou itálico, é porque aquilo é importante. Se está entre aspas, é porque tem uma citação, é algo que foi trazido de um outro lugar. Então, é interessante você observar isso. Por exemplo, nesses dois fragmentos de texto, eu tenho números, eu tenho palavras parecidas com português, eu tenho imagens. Isso são elementos que me chamam a atenção e que eu consigo fazer interpretações a partir desse sentido, tá bom? Aqui eu vou demonstrar para vocês um exercício que foi questão da UEMA, por exemplo, em um dos vestibulares. O título do texto é Our Daily Bread. É um texto que tem 4 itens, foi recortado para que a gente consiga visualizar, e a questão era, em que parágrafo fica explícita que a função de produzir o pão, mencionada no Velho Testamento, era uma tarefa feminina. Então, olha só, a melhor dica que nós, professores de língua estrangeira, passamos para os nossos alunos é primeiro ler a questão. Quando você lê o enunciado, principalmente o Enem, que segue um padrão de sempre colocar as questões em português, isso já vai te dar pistas sobre o assunto e vai te direcionar na leitura. Então, nesse caso, eu sei que o assunto é o pão. O que significa o título? Our Daily Bread, nosso pão diário, ou nosso pão de cada dia. A pergunta quer saber sobre o pão em relação ao Velho Testamento e à tarefa feminina. Então, eu vou procurar no texto, usando as minhas estratégias, fazendo aquela leitura superficial, onde é que eu localizo a referência feminina e o Velho Testamento. Então, eu olho no primeiro, faço aquela visão geral, não localizei. Item 2, também não. Olha no item 3,
Bread is mentioned in the Bible many times. Old Testament, exatamente Velho Testamento, tá? Porque Testament e Testamento são palavras cognatas. E lá no final aparece Women's Work, tarefa de mulher. Então, a resposta certa é justamente o item 3, tá? Então, eu não preciso ler o texto e identificar a tradução. Basta eu observar os elementos, ok? Pessoal, hoje nós falamos de estratégia de leitura. Até a próxima e bye, bye!